Às 5 horas da manhã de 19 de maio de 1536, Ana Bolena acordou em sua cela na Torre de Londres pela última vez. Não precisou de despertador. Havia dormido apenas em intervalos breves durante a noite, acordando repetidamente ao som de martelos e serragem. Do lado de fora de sua janela, a apenas 50 metros de distância, carpinteiros trabalhavam durante toda a madrugada, construindo o cadafalso, onde ela morreria em poucas horas. O som metálico de pregos sendo martelados em madeira fresca ecoava pelas paredes de pedra, uma trilha sonora macabra para suas últimas horas de vida. Para compreender a magnitude da crueldade daquela execução, devemos entender que Ana Bolena não era uma criminosa comum. Era a rainha da Inglaterra, coroada apenas 3 anos antes, em uma cerimônia de esplendor sem precedentes. Era a mulher pela qual Henrique VIII havia rompido com Roma, desafiado o Papa, provocado o cisma religioso que redefiniria a Europa. E agora, esse mesmo homem havia ordenado sua morte sob acusações que até os historiadores mais generosos reconhecem como fabricadas. Os crimes listados contra Ana eram chocantes em sua improbabilidade. Adultério com 5 homens diferentes, incluindo seu próprio irmão George Bolena, conspiração para assassinar o rei, bruxaria, incesto. 26 nobres selecionados a dedo por Thomas Cromwell, secretário do rei, a julgaram em 15 de maio. Henrique já havia escolhido sua próxima esposa, Jane Seymour. Ana era simplesmente um obstáculo a ser removido. O que torna a execução de Ana Bolena particularmente cruel não foi apenas a injustiça das acusações, ou a velocidade do processo. Foi a série de pequenas crueldades calculadas que Henrique orquestrou para tornar seus últimos dias ainda mais aterrorizantes. Crueldades que revelavam um nível de sadismo frio em um homem que havia professado amá-la apaixonadamente apenas anos antes. A primeira crueldade foi a execução dos 5 homens acusados de adultério com ela, que aconteceu em 17 de maio, 2 dias antes da própria execução de Ana. Henrique forçou-a a estar ciente de que aqueles homens, todos inocentes, morreriam primeiro. Entre eles estava seu próprio irmão George, com quem Ana tinha uma relação próxima desde a infância. George foi decapitado na Tower Hill, diante de uma multidão de espectadores. Ana, em sua cela, teria ouvido os rugidos da multidão que marcavam o momento do golpe fatal. Sir William Kingston, o constable da torre responsável por vigiar Ana, registrou em cartas ao secretário Cromwell que Ana perguntou sobre seu irmão após ouvir o barulho da execução. Quando confirmaram que George estava morto, ela não disse nada, apenas ficou olhando pela janela de sua cela por horas. Um silêncio que Kingston descreveu como mais perturbador do que qualquer choro ou grito. A segunda crueldade foi psicológica e profundamente calculada. Henrique mandou um padre visitá-la repetidamente durante seus últimos dias, não para confortá-la, mas para extrair confissão. O padre, cuja identidade não é registrada, mas que claramente reportava diretamente a Cromwell, pressionava Ana constantemente para admitir seus crimes. Prometia-lhe que se confessasse, talvez o rei mostrasse misericórdia. Era uma mentira cruel. Henrique não tinha a intenção de poupar Ana. Já havia encomendado um espadachim especializado de Calais, na França, dias antes do veredicto do julgamento. O executor francês estava viajando para Londres enquanto o julgamento ainda ocorria. A decisão estava tomada, mas o padre continuava pressionando Ana por uma confissão que serviria apenas para manchar permanentemente sua reputação e legitimar retroativamente o julgamento fraudulento. Ana recusou-se a confessar. Em cada visita do padre e em cada pressão, ela mantinha sua inocência. Kingston registrou suas palavras exatas em uma de suas cartas. Não tenho nada de que me arrepender perante Deus, exceto minha língua afiada para com o rei. Se isso é meu crime, então me declaro culpada. Era sua forma de dizer que não havia cometido adultério, nem traição, nem conspiração. Apenas havia falado de forma dura com Henrique durante discussões conjugais. A terceira crueldade foi a escolha do método e local de execução. Tradicionalmente,
Nobres inglesas condenadas por traição eram queimadas vivas, era a lei. Henrique, em um gesto que ele apresentou como misericórdia, comutou a sentença de Ana para decapitação. Mas mesmo nisso, havia uma crueldade disfarçada. Primeiro, decidiu que Ana não seria executada privadamente dentro da torre, como era costume para nobres de alto escalão. Seria uma execução pública, dentro dos terrenos da torre mais visível, para centenas de espectadores selecionados. Ana seria forçada a morrer como espetáculo, sua morte encenada para a audiência. Segundo, Henrique ordenou a construção de um cadafalso especial para sua execução. Não usariam a plataforma permanente, em Tower Hill, onde os 5 homens haviam sido executados. Construiriam uma nova, especificamente para Ana, em Tower Green, a apenas metros de sua cela. Ela foi forçada a ouvir sua construção durante toda a noite anterior. Cada martelada, um lembrete audível de sua morte iminente. A quarta crueldade, talvez a mais insidiosa, foi a escolha do executor. Henrique não mandou buscar o carrasco comum de Londres, que usava machado tradicional inglês. Mandou buscar Jean Rombaut, um espadachim de Calais especializado em execuções com espada pesada de 2 mãos. A escolha, apresentada como misericórdia, era na verdade psicologicamente torturante. Por quê? Porque Ana teve que esperar. Rombaut estava na França quando foi enviada a ordem. Precisou viajar até Calais, atravessar o Canal da Mancha, chegar a Londres. A execução de Ana, originalmente marcada para 18 de maio, foi adiada para 19 de maio, porque o carrasco ainda não havia chegado. Ana teve que viver um dia extra em terror, sabendo que a única razão para o atraso era a viagem de um homem contratado especificamente para matá-la. Kingston registrou que Ana perguntou sobre o executor quando soube do atraso. Quando disseram que vinha da França com uma espada, ela colocou as mãos ao redor de seu próprio pescoço e disse, com um humor negro devastador: ouvi dizer que o carrasco é muito bom. E tem um pescoço pequeno. Então ela riu, uma risada que Kingston descreveu como histérica, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Aquele riso combinado com choro revela o estado psicológico de Ana em suas horas finais. Ela estava claramente aterrorizada, mas determinada a manter compostura, a não dar a Henrique e seus inimigos a satisfação de vê-la completamente quebrada. Ainda assim, a tensão de manter essa fachada enquanto esperava pela morte estava claramente destruindo-a por dentro. Na noite de 18 para 19 de maio, Ana pediu para receber a Eucaristia. Foi concedido. O arcebispo Cranmer veio pessoalmente administrar o sacramento. Durante a missa privada em sua cela, Ana jurou sobre a hóstia consagrada, diante de Deus, que era inocente dos crimes pelos quais morreria. Era sua tentativa final de estabelecer, ao menos para a história, que morria injustamente. Cranmer, que havia sido amigo de Ana e apoiador de sua causa reformista, chorou abertamente durante a missa. Era uma das poucas pessoas na torre que acreditava em sua inocência, mas estava completamente impotente para salvá-la. Após administrar o sacramento, Cranmer abraçou Ana brevemente, um gesto de consolo humano que violava o protocolo, mas que ninguém ousou questionar dado a gravidade do momento. Às 8 horas da manhã de 19 de maio, Kingston veio buscá-la. Ana havia se vestido cuidadosamente para sua execução. Escolheu um vestido de damasco cinza, com gola de arminho, simples, mas elegante. Sob ele, usava uma anágua vermelha, a cor do martírio. Seus cabelos escuros estavam presos sob uma coifa branca de linho, deixando seu pescoço completamente exposto. Ela havia se preparado meticulosamente para morrer com dignidade. A caminhada de sua cela até o cadafalso levou menos de 5 minutos. Ana foi acompanhada por 4 damas de companhia que Henrique havia designado, escolhidas especificamente porque não eram suas amigas próximas. Mais uma pequena crueldade: negar-lhe o consolo de faces amigas em seus últimos momentos. O cadafalso estava cercado por cerca de 1000 espectadores. Não era uma multidão enorme pelos padrões de execuções públicas da época, mas era deliberadamente seletiva.
Henrique havia convidado membros da nobreza, embaixadores estrangeiros, membros do conselho privado. Queria que pessoas importantes testemunhassem o fim de Ana, que a mensagem fosse clara. Quem desafiasse a vontade do rei, não importa quão alta sua posição, encontraria esse destino. Ana subiu os degraus do cadafalso sem ajuda, embora suas pernas tremessem visivelmente sob a saia de seu vestido. Eustace Chapois, embaixador imperial e inimigo de Ana, estava presente e registrou cada detalhe em uma carta ao imperador Carlos V. Ele notou que Ana estava pálida, mas composta, que seus lábios se moviam em oração silenciosa enquanto subia, que ela precisou segurar a lateral do cadafalso brevemente para estabilizar-se quando alcançou o topo. Havia um protocolo para execuções. A condenada tinha permissão para fazer um discurso final. Ana sabia que suas palavras seriam reportadas diretamente a Henrique e distribuídas por toda a Europa através dos embaixadores presentes. Tinha que escolher cuidadosamente o que dizer. Sua voz tremeu no início, mas ganhou força enquanto falava. As palavras exatas foram registradas por múltiplas fontes. Ela disse: "Bom povo cristão, vim aqui para morrer, pois de acordo com a lei e pela lei fui julgada para morrer, e portanto não falarei contra ela. Não vim aqui para acusar nenhum homem, nem para falar sobre aquilo pelo qual fui acusada e condenada a morrer, mas rezo a Deus para que salve o rei e o envie para reinar sobre vocês por muito tempo. Pois nunca houve príncipe mais gentil e mais misericordioso, e se alguém se intrometer em minha causa, peço que julguem o melhor. E assim, eu me despeço do mundo e de todos vocês, e sinceramente peço que rezem por mim." Era um discurso de rendição total. Ana não proclamou sua inocência publicamente, não acusou Henrique de injustiça, não denunciou o julgamento fraudulento. Ao contrário, elogiou o rei que havia ordenado sua morte como gentil e misericordioso. Ana sabia que qualquer palavra de desafio, qualquer acusação pública contra Henrique, poderia provocar sua fúria contra a criança de 3 anos, que era tudo que restava de Ana no mundo. Seu discurso final não foi covardia, foi sacrifício materno. Ela morreu protegendo sua filha mesmo com suas últimas palavras. Após terminar seu discurso, Ana removeu sua coifa, revelando completamente seu cabelo preso. Uma de suas damas de companhia a ajudou a amarrar uma venda sobre seus olhos. Era costume, para poupar a condenada da visão final da espada descendo, mas também tornava tudo mais aterrorizante, porque Ana agora estava cega, esperando por um golpe que não poderia ver vindo. Jean Rombaut, o executor francês, estava parado a alguns metros de distância com sua espada pesada de 2 mãos. Era um homem experiente, tendo realizado dezenas de execuções. Mas mesmo ele teria notado que suas mãos suavam enquanto segurava a empunhadura. Executar uma rainha, mesmo uma rainha destronada, não era tarefa que se realizava sem peso psicológico. Havia um problema técnico que tornava tudo ainda mais macabro. Diferente do machado inglês, onde a condenada colocava a cabeça em um cepo de madeira que a mantinha imóvel. A execução por espada francesa requeria que a condenada ajoelhasse-se ereta, mantendo o pescoço vertical e exposto. Ana precisava manter-se completamente imóvel para que o golpe fosse limpo. Qualquer movimento, qualquer tremor de nervos, poderia resultar em golpe parcial, prolongando sua agonia. Ana ajoelhou-se sobre a palha espalhada na plataforma do cadafalso. Colocou as mãos em prece diante de si. Sob a venda que cobria seus olhos, lágrimas escorriam silenciosamente. Ela começou a murmurar uma oração em inglês. Jesus Cristo, receba minha alma. Senhor Jesus, receba minha alma. Rombaut tinha um truque que usava para execuções por espada. Fingia preparar-se, fazendo a condenada tensionar-se em antecipação, mas não golpeava. Esperava que ela relaxasse brevemente, e então golpeava de surpresa. A teoria era que uma vítima relaxada recebia um golpe mais limpo, porque o pescoço não estava tenso. Era pragmatismo do executor, mas resultava em tortura psicológica adicional nos momentos finais. Ana ajoelhou-se, repetindo sua prece.
Rombo ergueu a espada, fazendo o movimento preparatório. Ana tensionou-se, seu corpo inteiro rígido em antecipação da dor. Rombo abaixou a espada sem golpear, esperou. Ana gradualmente relaxou, continuando sua oração em voz cada vez mais fraca. Rombo ergueu a espada novamente. Desta vez, golpeou. A espada pesada francesa, manejada por um executor experiente, cortou o pescoço de Ana Bolena em um único golpe limpo. Sua cabeça separou-se de seu corpo e caiu sobre a palha. Testemunhas registraram que seus lábios continuaram se movendo por alguns segundos após a decapitação, completando a oração que havia começado. É um fenômeno médico documentado. A consciência pode persistir por alguns segundos após decapitação completa, o cérebro continuando a funcionar até que a falta de oxigênio cause apagão final. O corpo de Ana colapsou para frente, sangue jorrando da artéria carótida cortada, manchando a palha vermelha. Levou vários minutos para que o sangramento parasse completamente. Durante todo esse tempo, os 1000 espectadores assistiram em silêncio. Então ocorreu a crueldade final, talvez a mais ultrajante de todas. Não havia caixão preparado para o corpo de Ana Bolena. Ninguém havia providenciado um recipiente adequado para a rainha da Inglaterra. Suas damas de companhia, desesperadas, encontraram uma velha caixa de flechas vazia nos arsenais da torre. Colocaram o corpo decapitado de Ana e sua cabeça separada dentro daquela caixa de madeira tosca que havia sido usada para armazenar munição. Era a indignidade final. Ana Bolena, que havia sido coroada rainha da Inglaterra em cerimônia de magnificência extraordinária, apenas 3 anos antes, foi enterrada em uma caixa de flechas. Nem sequer seu corpo completo cabia adequadamente. Testemunhas registraram que precisaram dobrar seu corpo em ângulos não naturais para fazê-lo caber na caixa improvisada. A caixa foi levada para a capela de São Pedro ad Víncula, dentro dos terrenos da torre, e enterrada em uma cova sem marcação, sob as pedras do chão. Não houve cerimônia, não houve lápide, não houve oração formal. Ana Bolena simplesmente desapareceu em um buraco no chão de uma capela, que servia principalmente como local de oração para os guardas da torre. Durante 340 anos, ninguém sabia exatamente onde no chão da capela Ana havia sido enterrada. Sua cova foi perdida, esquecida, até que reformas na capela em 1876 descobriram restos humanos sob as pedras. Análise forense identificou os ossos como de uma mulher entre 28 e 30 anos. Ana tinha 29 na morte, com decapitação limpa. Os ossos foram reenterrados, sob uma placa de mármore que agora marca o local. Mas talvez o aspecto mais terrível da execução de Ana Bolena não seja nenhum dos detalhes físicos da morte, por mais horrível que tenham sido. É o que aconteceu imediatamente depois. No dia seguinte à execução de Ana, 20 de maio de 1536, Henrique VIII ficou oficialmente noivo de Jane Seymour. 11 dias depois, em 30 de maio, eles se casaram. Henrique não esperou sequer um período de luto decente, não mostrou nenhum sinal de remorso ou hesitação. A mulher pela qual havia desafiado o Papa, rompido com Roma, provocado o cisma religioso que redefiniu a Europa, foi executada e esquecida em menos de 2 semanas. Henrique seguiu em frente como se Ana nunca tivesse existido. Mais chocante ainda, Henrique retroativamente anulou seu casamento com Ana, declarando que nunca havia sido válido. Isso significava que Elizabeth, filha deles, era oficialmente uma bastarda, removida da linha de sucessão. Henrique executou Ana por adultério dentro de um casamento que depois declarou nunca ter existido. A contradição lógica é absurda, mas Henrique não se importou. Ele queria Ana morta e Elizabeth deserdada, e ambas as coisas foram alcançadas independente da coerência jurídica. Os homens que haviam sido executados junto com Ana, acusados de adultério com ela, também tiveram suas reputações destruídas postumamente. Suas famílias foram arruinadas. Mark Smeaton, um músico da corte que foi torturado até confessar relação com Ana, foi o único que não era nobre. Foi enforcado, arrastado e esquartejado, a punição mais brutal disponível, reservada para plebeus traidores.
Ele foi mantido consciente enquanto seus intestinos eram removidos e queimados diante de seus olhos, tudo baseado em uma confissão extraída sob tortura. O julgamento e execução de Ana Bolena estabeleceram um precedente terrível que Henrique usaria novamente. Em 1542, Catarina Howard, quinta esposa de Henrique, seria executada por acusações quase idênticas às usadas contra Ana. Henrique havia aprendido que podia matar esposas inconvenientes através de acusações de adultério e traição, e não hesitaria em aplicar essa lição novamente. Mas Ana deixou um legado que Henrique não pôde destruir. Apesar de todos os seus esforços, sua filha Elizabeth eventualmente tornou-se rainha, uma das maiores monarcas da história inglesa. Elizabeth reinou por 45 anos, supervisionando a transformação da Inglaterra em potência mundial. Ela nunca se casou, nunca teve filhos, mas governou com habilidade e inteligência que ecoavam as qualidades de sua mãe. Elizabeth raramente falava sobre Ana publicamente. Era perigoso, já que Ana havia sido executada como traidora adúltera, mas em privado, mantinha um retrato de Ana em seus aposentos. E em 1558, uma das primeiras coisas que Elizabeth fez após tornar-se rainha foi ordenar que missas fossem realizadas pela alma de sua mãe na capela de São Pedro ad Víncula, onde Ana jazia enterrada sob as pedras do chão. A execução de Ana Bolena foi pior do que normalmente imaginamos, porque não foi apenas um ato de violência legal. Foi uma campanha calculada de crueldade psicológica estendida ao longo de semanas, projetada não apenas para matar Ana, mas para destruir completamente sua reputação, aterrorizar seus últimos dias e apagar sua memória. Henrique queria mais do que sua morte. Queria seu aniquilamento total como pessoa. Ele não conseguiu. Ana Bolena, através de sua filha e através da história que preservou os detalhes de sua execução injusta, sobreviveu em memória como vítima de um dos maiores abusos de poder da história monárquica inglesa. O rei que a matou é lembrado parcialmente pela crueldade que demonstrou ao orquestrar sua morte. Ana é lembrada por sua coragem ao enfrentá-la. Naquele amanhecer de 19 de maio de 1536, quando Ana subiu ao cadafalso e ajoelhou-se sobre a palha, ela estava aterrorizada, mas não quebrada. Suas últimas palavras protegeram sua filha. Sua postura manteve dignidade diante de injustiça grotesca. E quando a espada francesa cortou seu pescoço pequeno, como ela havia previsto com humor negro, ela morreu tendo recusado dar a Henrique a confissão falsa que ele tanto queria. Era uma vitória pequena, mas era tudo o que restava a ela. E foi suficiente. Se esta história impactou você e deseja conhecer mais relatos documentados sobre injustiças históricas e destinos cruéis da realeza, inscreva-se no canal e ative a campainha. Deixe nos comentários qual monarca ou figura histórica você gostaria que investigássemos a seguir. Até a próxima!